O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista que os estadunidenses podem estar querendo uma ditadura. Baseado em que? Eu não sei, mas vamos lá. A fala vem em meio a acusações de que ele próprio estaria agindo como um ditador. Agora tudo fez mais sentido. Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Que propício, assim, né? Ele dizer que estão querendo um ditador. Pois é, né, Ana? É assim, eu vou dizer que, assim, Estados Unidos já não é democracia de verdade faz muito tempo, né? Assim, eles só são democracia porque eles que definiam o que é democracia. Se você vai ver como funciona o sistema Aham. eleitoral deles, vai ver como é que foram as coisas no tempo do macartismo, você vai ver que, ó, não era bem democracia, mas Né? enfim. A coisa está ficando mais escancarada, Ana. Numa entrevista que o Trump deu ontem, dia 25, no Salão Oval, ele diz que, olha, os estadunidenses eles querem um ditador. Se vocês não acreditam em mim, vamos ouvir o próprio Trump dizendo isso. Sério, até tirar as trilhas. Aí. Bora lá. As you all know, Chicago is a killing field right now. Como todos vocês sabem, Chicago tá um campo de caça, né? Um campo de assassinatos nesse momento. And they don't acknowledge it. E eles não admitem isso. And they say, we don't need him. Freedom, freedom. He's a dictator. Eles dizem a gente não precisa de ajuda, liberdade, liberdade, ele é um ditador. dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. Um monte de gente está dizendo, talvez a gente queira um ditador, talvez a gente goste de um ditador. I don't like a dictator. I'm not a dictator. Eu não gosto de ditadores. Eu não sou um ditador. Não. I'm a man with great common sense and I'm a smart person. Eu sou um homem com um excelente, com muito senso comum e uma pessoa esperta. Sabe, estilo, dá pra ver o cérebro dele indo e dizendo, opa, falei demais e voltando, sabe? Se foi ali na hora ou se isso já estava planejado antes, eu não sei, mas que dá pra ver que assim, Aham. tipo, morde a sopra, morde a sopra, morde a Aham. sopra. Aham. Eles querem ditador. Mas eu que não sou, eu que não sou. Vamos lá pro contexto, Ana. Em que contexto que ele disse isso? O Trump tinha acabado de assinar várias ordens executivas, que são equivalentes deles lá aos decretos nossos, para endurecer a intervenção da Guarda Nacional, por exemplo, em Washington, Chicago, etc. A Guarda Nacional basicamente quer dizer que ele está colocando forças federais para cuidar da segurança que não seria papel do nível federal. E é daí nesse sentido que ele tem que dizer, por exemplo, que não, que lá tá um killing field, né, um campo de assassinatos, um campo de morticínio, para dizer que, olha, precisa sim eu intervir. E eles não admitem que estão, né, com esse problema, então precisa eu intervir. Mas a gente, na verdade, sabe que isso aí está sendo um laboratório para ele fazer uma intervenção federal em cima dos estados. Aham. E isso, Ana, considerando que isso já está acontecendo em Washington. Eu vou trazer aqui reportagem da AFP, né, matéria da AFP, do dia 14, então 2 semanas atrás, mais ou menos, a Guarda Nacional já está mobilizada em Washington, diz o Pentágono. A ordem partiu de Trump, dados da polícia de Washington, porém mostram quedas significativas na criminalidade violenta entre 2023 e 2024. Para quem não lembra, o Trump chegou a citar Brasília para dizer quais as capitais que eram Aham. extremamente violentas para comparar com Washington para justificar colocar a Guarda Nacional, sendo que não tem justificativa, porque está caindo a criminalidade, não aumentando. Então é só dizer que, a partir de hoje, os 800 integrantes da Guarda Nacional da Força Aérea estão mobilizados como parte da Força-Tarefa Conjunta em Washington, D.C. e já estão aqui na nossa capital, declarou a porta-voz do Pentágono. Então, Ana, só para mostrar que isso vem assim, tipo, é uma escalada, na verdade, não é de agora, ele está nessa escalada Antes disso já tinha rolado aquela briga lá na Califórnia, inclusive com ele ameaçando o governador do estado.
Então ele está nessa escalada de começar a mobilizar as forças federais em vários estados. Primeiro num estado tradicionalmente democrata, depois em Washington, a capital do país, e agora ele está endurecendo ainda mais. E daí quando dizem, olha, isso é coisa de ditador, ele diz, mas eles querem um ditador. Eles querem um ditador. E vale lembrar, Ana, que não deveria surpreender ninguém, porque o Trump já estava dizendo que gostaria aí de ser um ditador, que seria um ditador desde antes de ganhar a eleição do segundo mandato. Lembra disso? Under no circumstances, you are promising America tonight, you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, for... He's going crazy. Except for day Então você está dizendo que em nenhuma circunstância você abusaria do seu poder para. E o Trump diz, com exceção do dia 1. Ele vai ficar doido com isso. Com exceção do dia 1. Caraca. Isso foi antes dele se reeleger. E daí, Ana, só para completar, uma coisa que o Trump já está dizendo faz tempo, sabe, vaza aqui, vaza ali, aquele típico balão de ensaio, é que ele quer concorrer a um terceiro mandato, o que é proibido pela lei dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só pode ter 2 mandatos, independente de ser consecutivos ou não. Aqui no Brasil só pode ter 2 mandatos consecutivos. Depois, pode ter um terceiro mandato, desde que não seja consecutivo. Lá não. Lá só pode 2 mandatos, independente de ser consecutivo ou não. E ele tá aí, ó, dia sim, dia também faz um balão de ensaio aí sugerindo que, vou tentar concorrer a um terceiro. O mais assustador, não sei se tinha terminado, Pode mas ir. o mais assustador dessa coisa toda é a naturalidade com que essas transgressões, assim, elas vão acontecendo, né? É isso, aparece como uma piada, como um comentáriozinho aqui e ali, aí uma ordem autoritária aqui e ali. Eu vou mencionar de novo porque isso para mim não é um detalhe, sabe? Ele dizia assim, o Smithsonian tem coisas que eu não considero adequadas para o espírito americano, vamos mudar aqui o que tem no museu, sabe? Essas coisas, elas não são isoladas e elas não são nada. Elas são parte de uma normalização que não é. E eu tenho falado bastante isso. Não vai acontecer nos Estados Unidos. Está acontecendo. Eu diria já praticamente aconteceu. O que a gente está vendo aqui quanto mais tempo a gente consegue continuar chamando aí de democracia ou consegue continuar tapando o sol com a peneira de um país que está sob um governo autoritário, né? O que precisa mais? Eu me pergunto, assim como a gente se perguntou aqui no Brasil muitas vezes, o que precisa para a galera chamar de golpe? Né? É o tanque na rua? É o que é, né? Lá tá sendo posta essa questão. O que é que precisa para você dizer que este é um governo autoritário? É ele passar por cima das leis? Já tá fazendo. É ele fazer decisões arbitrárias? Ele já está fazendo. O que mais precisa? Precisa ele dizer que o povo quer um ditador bom? Né? Já está dizendo também. E essas coisas vão sendo amaciadas desse jeito, assim, na base, primeiro, na base da não reação a ações determinadas, e também na base da normalização dos discursos. E é por isso que a gente insiste muito assim, na importância dos discursos, na importância das palavras. Né? Parece uma bobagem do pessoal de humanas, mas é porque é assim que as coisas vão sendo naturalizadas. É na base da piadinha, é na base do usa um termo aqui, outro termo ali, né? Mas é isso, para mim a única coisa que me alenta nesse momento assim, de ver uma ascensão de um autoritarismo aí, num país do porte dos Estados Unidos é quase um exercício de curiosidade. Assim, eu quero saber agora quando é que vai se dar nome ao que está acontecendo ali. Quando? Já dá para chamar de ditadura ou não? Ou será que nunca vai acontecer?
Você acha que em algum momento, historicamente, a gente vai olhar para esse momento e vai dizer Eu acho que não, né? assim, em retrospecto, Em sim, eu retrospecto. acho que hoje não. Porque assim, Estados Unidos já viveu ditadura. O macartismo foi muito pior do que muita coisa que hoje a gente chama de ditadura Aham. por aqui. Assim como a questão de como a gente tem essa questão do sistema eleitoral deles. Aham. Tem muito país que tem sistema eleitoral muito melhor do que deles e que não é considerado democracia plena. Mas é aquela coisa, eles são o império que dominam o mundo, pelo menos eram até pouco tempo atrás. Então não tinha como você não se aceitar. Quem sabe daqui a algumas décadas, quando assim, essa queda desse império já estiver mais concretizada, se tenha coragem, mas eu acho que leva décadas, sinceramente, porque É. enquanto eles ainda forem a potência que eles são, porque ainda são, sabe? Eles estão caindo, é um império em decadência, mas ainda é império. Enquanto eles É. ainda forem império, eu acho que não vai se admitir. Não existe espaço para isso. Sabe qual é a raiz dessa minha preocupação? Eu adoro a história do Rei Nu. O rei tá pelado e ninguém fala, sabe? Ninguém, Uhum. ninguém conta. Eu cito essa história uma vez por semana, assim, né? Quando é que alguém vai dizer que esse rei aí tá nu? Agora tem uma outra coisa que o Giovanni tava apontando aqui no chat, né? É isso que acontece quando se tenta um golpe e depois ninguém é julgado. Ditadores ganham espaço e exercem poder através da força. Exato. E ele apontou também depois, né, que essa é uma das razões também para os Estados Unidos se incomodarem com o Brasil. Aqui está acontecendo o que deveria ter acontecido lá, né? A E não gente está aconteceu. ensinando como é que faz democracia para os Estados Unidos. É Desculpa, algo que, assim, né? os patriotas brasileiros, né, patriotas, nunca vão admitir, mas a realidade é essa. A gente que tem que ensinar para os Estados Unidos o que é democracia, e não o contrário. Exatamente, exatamente. Eu duvido que eles vão ser capazes de aprender, mas que a gente está ensinando, a gente tá, A né? gente tá tentando, pelo menos. A gente tá tentando. Exatamente, a gente tá tentando, né? É isso aí. Ficamos Ficamos por por aqui, aqui. Sofia? Ficamos, Ana. Vamos lá. Vou aproveitar que tem uns pouquinhos minutinhos aí para fazer uma mini propaganda para vocês assistirem o nosso novo episódio do Telescópio, tá? O roteiro da Maura Martins sobre como é um inferno ser mulher no Brasil, especialmente no mercado de trabalho, como a gente ganha muito menos e por que que isso acontece. Fica lá a recomendação. Não é exatamente leve, mas é bem importante saber sobre isso. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia.